Salve, muito boa noite, fique à vontade. Hoje nós estamos falando aqui de política. Você sabe que política muda a sua vida, a sua casa, a escola do seu filho e o seu futuro. Aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida em Brasília, o líder do PSL na Câmara dos Deputados, é o deputado Vitor Hugo, que tem experiência, já foi líder do governo na Câmara dos Deputados em primeiro mandato, mas parece que já tem uns 5 mandatos, né? Deputado, o grande debate político hoje está na CPI da Covid, ou CPI da pandemia, ou CPI da cloroquina, dependendo do dia, né? Como é que o senhor entende esta comissão parlamentar e por que ela está fazendo tanto barulho? Bom, Zé Maria, primeiro, assim, eu acho que o momento para a criação e a forma como ela foi criada, a partir da determinação do Supremo Tribunal Federal, foi também algo muito traumático, porque é a invasão das competências de um outro poder. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem feito isso em várias outras decisões. Uma muito emblemática é a da prisão do deputado Daniel Silveira, né, por uma fala. A gente pode discordar até da maneira como ele falou, talvez até do conteúdo, mas os deputados, pela Constituição, são invioláveis por opiniões, palavras e votos. E isso é um pressuposto da representatividade popular. E temos outras várias decisões, aquela, por exemplo, que invalidou parte dos decretos do nosso presidente. Então, o Supremo tem realmente avançado muito assim, nas competências do parlamento. Mas eu até me perdi na pergunta que você estava fazendo. Não, era sobre a CPI. Sobre a CPI. O problema é que o Supremo o Supremo está discutindo até a Copa América. É porque, na verdade, se eu pudesse, eu continuaria falando, mas vamos falar da CPI. É o que eu estou dizendo. A CPI também começou de uma maneira muito ruim, porque ela não tem um fato determinado. Tanto que agora se alarga a discussão até para investigar a Copa América, como estava falando. Né? Por que não se chamou, se nós temos mais de 70 operações policiais, né, da Polícia Federal contra desvios de governadores, por que nenhum governador foi depor ainda? Pois é, eles dizem, inclusive, que já convocaram os governadores, mas hoje mesmo o governador do Amazonas, que deve depor na quinta-feira, foi ao Supremo para dizer que, olha, eu quero um HC, aí, um habeas corpus, porque eu não quero prestar depoimento, ou se tiver que ir, quero poder falar o que eu quiser sem ser preso, enfim, sem ter qualquer problema. E a forma desse. Também como eles trataram a doutora Anise e a doutora Mayra Pinheiro. Eu até estava discutindo no final de semana. Isso quer dizer a diferença, né? A diferença como trataram a doutora Luana e a doutora exatamente. Mayra, a doutora Luana trataram de uma maneira e as outras duas, só porque são de direito ou são do campo do nosso presidente, foram totalmente tratadas de uma maneira muito deselegante, mal educada. Um massacre. Agressiva, de uma maneira muito agressiva. E, na verdade, também a CPI, da forma como ela, a composição dela, tendo escalado um presidente e um relator, que todo o Brasil conhece a ficha corrida, o currículo vitae deles. Para mim, já desmoralizou completamente. Nenhum cidadão de bem do país espera que dê um resultado, vamos dizer assim, real, uma investigação real, imparcial. Agora, deputado, a gente também teve, hoje isso foi mostrado ali muito claramente, o ministro o tempo todo pedindo para as pessoas que usem máscara. Aqui nós estamos sem máscara porque o distanciamento é adequado e o estúdio é bem grande. Mas o presidente provocou várias aglomerações nesse período, nesse 1 ano de pandemia. Isso foi mostrado ali em vídeos, várias situações de risco de contágio pelo novo coronavírus. Como é que o senhor avalia isso? Ou seja, também não é um erro do presidente da República? Não deixa aí de ter uma certa responsabilidade? É isso, pelo menos, que a CPI está tentando apurar. Fala-se também das vacinas, que deixou de comprar lá ou fechar acordos que poderiam ter sido fechados no ano passado. Também não é preciso fazer um balanço aí, um certo meia-culpa da parte do governo pela situação que o país vive hoje? Não digo que a culpa seja do presidente, o presidente que é responsável por todas as mortes que aconteceram no país. Ninguém está falando isso aqui, mas não seria assim o caso, olha, a gente podia ter feito um pouquinho diferente, pelo menos, do que foi feito no ano passado? Denise, com toda sinceridade, eu acho que não. A Covid-19 é um desafio para o mundo, para todos os gestores. Todo mundo que está na cadeira agora, que tem a caneta na mão e que estava no começo da pandemia ano passado, enfrentou e continua enfrentando situações inusitadas. A nossa geração não enfrentou nenhum desafio tão grande no nível sanitário e econômico. Então, pode ser que o governo devesse ter feito algo diferente, isso a gente vai avaliar daqui a 10 anos, talvez.
para o momento e para as condições e para as informações que nós tínhamos, na minha avaliação, o governo fez tudo correto. Nós já temos mais de 100 milhões de vacinas distribuídas, mais de 70 milhões de vacinas aplicadas. Se for ver na população indígena, que a esquerda sempre fica querendo apontar que o governo é genocida, né, e que não cuida dos índios, mais de 70% dos índios já tomaram 2 doses, mais de 80% já tomaram 1 dose. Então, o governo agora vai começar, o nosso país vai começar a produzir insumos para a produção da vacina aqui. Então, assim, o nosso presidente, na minha avaliação, fez tudo que era possível para salvar vidas e preservar os empregos. Você pode criticar, alguém pode falar, provocou aglomeração. Sinceramente, eu não sei se ele provocou aglomeração ou se ele foi ao encontro das pessoas, que é uma prática dele, né? E agora, a esquerda, que nos criticava porque provocávamos aglomeração nas manifestações e tal, fizeram eles próprios as manifestações deles. Então, eu até perguntei, estava debatendo no final de semana com o Molon, aí, numa rede que é o líder da oposição, fiz a pergunta para ele, vem cá, você foi à manifestação? Porque você até 2 semanas atrás você estava criticando a direita por fazer, mas vocês decidiram fazer também? Aí ele falou que, não, é porque, ele falou, não, eu não fui para manter a coerência, mas alguns foram porque estavam muito desesperados com a situação. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer, se eu tiver outra oportunidade de debater com ele, é falar assim, bom, então, ele é o paladino da coerência, né? E também do controle emocional, porque está desesperado, mas se manteve do lado de lá, e todos aqueles de esquerda que foram para a rua são os incoerentes e desesperados. Na minha opinião, o desespero da esquerda não é por causa da pandemia, é porque está vendo um presidente honesto, cristão, patriota, avançar rumo à reeleição, e eles não tinham o que fazer, né? A gente viu aí uma motociata aqui em Brasília, mais de 40 mil motos, né? A previsão para a próxima motociata lá em São Paulo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também foram... Não, no Rio de Janeiro que foram mais de 40 mil motos, aqui acho que foram as 5 mil, e a previsão para São Paulo é mais de 1 milhão de motos. Então isso mostra a força do presidente a ponto da esquerda, que sempre criticou pelas aglomerações e tal, começaram a fazer também. Agora, a pandemia será um dos debates fortes, né, de 2022. É um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Será forte esse debate. Não, com certeza. Eu acho que uma das... isso para todos, para governadores, para prefeitos, e lógico, para deputados e senadores também, né, no ano que vem, mas em particular para a presidência da República, esse vai ser o grande tema. Mas, na minha opinião, acho que o presidente tem todos os argumentos para defender o governo com aquilo que era possível fazer, né? Se critica muito a cloroquina. Depende de vacina, um resultado positivo? Eu acho que sim, mas o governo já tem feito todo o esforço para isso, né? Tem mais de 500 milhões de doses. Já adotou como vacinas. prioridade a vacina? Já adotou. O senhor acha que até o final do ano as pessoas vão estar vacinadas e esse tema vai dar uma arrefecida? É essa a aposta? Bom, eu acho que essa é a nossa torcida, a nossa esperança. E é o trabalho que todo governo está fazendo e era o trabalho que eu acho que o parlamento deveria estar fazendo também. Ao invés de nós estarmos dispersando nossos esforços, pelo menos no Senado Federal, com uma CPI que vive reforçando narrativas criadas pela esquerda e por parte da imprensa, o Senado Federal e a Câmara também, nós deveríamos estar buscando alternativas para acelerar a vacinação. Agora, por que o presidente falava tão mal da vacina? Então, vai virar jacaré, não sei o quê, vai pedir vacina para sua mãe. Por que essa reação, essa resistência tão grande à vacina? Ele até agora nem tomou vacina. Por que isso? Se o governo se virou aí a principal aposta do governo? Bom, olha só, eu acho que eu estou falando da minha opinião, né? Porque sim, mas o senhor está sempre lá. Não, mas com é difícil. Eles, eu tenho uma grande uma responsabilidade. Para não querer, né, apontar algo como se eu estivesse falando pelo presidente. Eu estou falando da minha percepção. Claro. Eu acho que o presidente tinha uma preocupação muito grande no começo e uma preocupação que, na minha opinião, se justifica, e talvez ele verbalize, externe isso de uma maneira muito peculiar, muito própria dele, que a gente já conhece também, com o fato dessas vacinas estarem sendo desenvolvidas de maneira muito rápida, muito assodada, porque é a pressa. E muitas das vacinas para as doenças que nós temos hoje foram desenvolvidas ao longo de décadas. Pois é, deputado, mas esse caso, por exemplo, a vacina da Moderna e da Pfizer, foram estudos que estavam sendo feitos com outros vírus, inclusive pegaram aí também dengue, chikungunya, começaram a fazer os estudos e depois eles só trocaram o vírus, então já tinha uma base de estudo que vinham há mais de 10 anos sendo feitos. Então, não é uma coisa que surgiu assim do nada, as pessoas têm que se informar um pouquinho mais sobre como chegamos a essas vacinas. Entendeu? A história da vacina da Moderna tem 10 anos já de estudos.
Mas então, por exemplo, a Pfizer, que é uma das que você citou, não havia condições jurídicas para aquisição. Foi preciso aprovar uma lei no Congresso Nacional para que essas condições viessem, principalmente no que diz respeito à responsabilidade civil por danos, né, que poderiam ser causados e a questão do efeito colateral. Pois é, mas o governo podia ter corrido para pedir, quando recebeu lá o primeiro e-mail da Pfizer, poxa vida, olha, vamos ligar para o Congresso, vamos fazer, vamos... As pessoas fazem isso porque combater esse vírus é quase uma operação de guerra, deputado. E a gente não viu isso da parte do governo. A Pfizer não era a única laboratório a oferecer. Tínhamos outras perspectivas que foram levadas à frente. A Coronavac foi levada à frente, a AstraZeneca foi levada... Pelo governo de São Paulo, a Coronavac, não só pelo governo de São Paulo. O presidente chegou a dizer, essa vacina do Dória eu não vou nem comprar. Não, mas eu acho assim, é lógico que tem uma componente política que outros atores também trouxeram, né, anteciparam 2022 para o ano passado, né, e o presidente é um ator político também, mas eu acho que o Dória também fez o papel assim. Mas resumindo, o senhor acha que houve mesmo um cochilo ali na compra de vacinas, mas que isso está recuperado? O governo agora é tudo vacina? Eu não acho que houve cochilo, com toda sinceridade. Acho que o governo fez todo o esforço para adquirir. Só que a preocupação do presidente era, primeiro, que nós adquiríssemos vacinas que fossem seguras e que fossem eficazes. E essa segurança e eficácia não ia ser assegurada, como não foi assegurada, não era pela caneta do presidente, é pela Anvisa. Mas, e por outro lado, a Denise tem razão, porque havia toda uma aposta em tratamento preventivo, com o uso de medicamentos e tal, e parece que até hoje o governo ainda aposta nesse tipo de tratamento precoce, né? É o seguinte, eu acho que nós temos que apostar em qualquer tratamento que consiga dar sobrevida para as pessoas. É que nem eu vi a entrevista do ministro Wagner, ele falou isso, falou, existe uma grande quantidade de medicamentos que nós tomamos hoje que não passaram por todo o rigor científico, para várias doenças, inclusive, com todo o rigor científico que se cobra hoje para os medicamentos para a Covid. E muitos medicamentos que as pessoas estão tomando receitados por médicos para a Covid-19 também não são específicos para a Covid. Você vai lá, você vai tomar você vai no médico hoje, o médico pode até não te receitar cloroquina, ivermectina ou azitromicina, mas ele vai te receitar algum remédio que não foi desenvolvido especificamente para a Covid. Então, eu fui para a África, peguei malária 5 vezes lá, quando eu estava lá na Costa do Marfim, quando estava no Exército, e tomei cloroquina, porque era o remédio que tinha, e graças malária, a Deus... lúpus... Para malária, e graças a Deus não tive tem nada. Sim, a cloroquina é usada para vários... Não para... Agora precisa ser receitado, né, por médicos, né? Não tem, porque se a pessoa tiver lá um problema de saúde que não possa... Mas nessa discussão, o que eu sempre defendi, e acho que o presidente sempre quis falar, era defender a relação médico-paciente e a autonomia do médico. Porque cada ser humano é um ser humano, cada organismo é um organismo. Agora, se eu pegar, eu não peguei Covid ainda, mas se eu pegar e o médico receitar para mim hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, eu vou tomar feliz da vida. Ainda tem a proxalutamida também, se receitar para mim, eu vou tomar também. O médico receitando, a pessoa toma mesmo, né? Agora, para encerrar esse capítulo, como é que ele vai fazer? Se o médico não receitar para mim, eu vou procurar um médico que receite. Como é que vai fazer? Porque a gente já vê que o relatório da CPI aí tem uma tendência de dizer que o presidente foi responsável. Como é que vai ser a resposta a esse relatório? Bom, o governo, imagino, já está se preparando para isso, né? Então, mas a CPI, Denise, é um órgão de investigação política. Né? E nós já sabíamos, quando foi formado o colegiado, os 11 senadores, que já havia uma maioria contra o governo, de independentes e opositores. Né? E a gente vê isso no discurso do relator desde o início também, que já tinha um veredito. Então, o governo cochilou na montagem da CPI e agora está pagando preço, é isso? Não, eu não sei se cochilou. Eu não vou julgar a articulação política do governo em relação a essa Mas a montagem. base no Senado é diferente da base da Câmara, né? No Senado, o governo não tem maioria. O que eu posso dizer é o seguinte, independente do que o relator vai escrever e do relatório que vai ser aprovado, para que isso evolua para algo politicamente relevante, tem que haver um ambiente no país que não existe. O ambiente no país, na minha visão hoje, é de apoio ao governo. Sabe que coisas poderiam ter sido feitas melhor, e como em qualquer governo é assim, mas eu acho que majoritariamente a população apoia o governo. E juridicamente não há qualquer prova de omissão ou de erro do governo. Então, eu não consigo ver nada além de uma grande pizza para esse fim. Acho que está gastando dinheiro público, está gastando o tempo dos senadores com algo que não deveria nem ter começado.
Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas continue por aqui, que ainda tem muito assunto para a gente tratar, por exemplo, para onde vai o presidente Jair Bolsonaro, qual o partido que ele vai assumir para concorrer em 2022. Não sai daí que a gente volta já.